Caseiro, qual o tamanho do risco que a gente corre se acontecer o que a ex-ministra Nízia disse de aparecer uma nova pandemia no Brasil com Flávio Bolsonaro presidente? Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos. Boa tarde. Só precisa desmutar. Isso. Foi. Pô, boa tarde, boa tarde. Estou de volta aí, Pedrão, estou aqui. Saudades de você. Pô, legal, bom te ver, Pedrão. Como te falo sempre, primeiro uma honra estar te vendo novamente, falando aqui com você, com o pessoal do chat aí. Você sabe que eu sempre estou por perto, mas realmente esses últimos tempos estão muito complicados. Eu tenho trabalhado muito aí. Eu sou um vereador eleito aqui, PT aqui em Santos, mas eu continuei com minhas atividades, né? Eu sou médico, sou um professor universitário, então a vida ficou super corrida aí, né? E agora mais essa encrenca aí, né? E de me tornar um candidato aí federal. Não, a princípio não era a minha ideia, mas eu acho que teve uma discussão com o partido e que chegou importante eu sair aqui pela essa nossa região aqui metropolitana da Baixada, são 2 milhões de habitantes e não tinham nenhum candidato. Então eu aceitei esse desafio aí. Era pré-candidato, hoje teve a convenção, estava lá na convenção, que foi lá em Sousas, em Campinas, que foi homologada a minha candidatura, então agora eu sou um candidato federal pelo Partido dos Trabalhadores. É isso aí, vamos brigar, vamos lutar, vamos trabalhar firmemente pelo Lula, pelo Haddad, pelas meninas, como disse o Lula, né, pela Tércia Marina. Eu acho que esse é o nosso caminho, viu, Pedrão? Mas bom estar contigo aqui, viu? Só uma fala inicial para a gente começar a conversar. Imagina, não, doutor, que eu tava te perguntando, perguntei aqui na hora que eu te coloquei no ar, e essa questão aí, o risco que a gente corre do ponto de vista de saúde pública se a extrema-direita vence o pleito eleitoral. O que eu não acho que vai acontecer, mas a gente tem que ter isso presente, né? Não, sim, eu acho que assim, a gente não pode, né, Pedro? A gente não pode ficar variando naquela situação esquizofrênica de assim, né? Tá tudo maravilhoso e também o oposto ao contrário disso, tá tudo péssimo a situação. Eu acho que a gente tem que estar. Já dizia, né, a própria mitologia aí, naquela clássica história, né, justamente que a gente deve voar numa parte média entre esses dois extremos. Isso é importante. Eu acho que assim, não teve nunca eleição fácil para o PT em nenhum momento que eu me lembro. O PT nunca ganhou no primeiro turno, historicamente, né? E esse é o cenário. E o cenário que nós temos aí, quando a gente vê esses números desse cidadão, veja, sendo muito objetivo, uma objetividade que tem que ser, cara. Eu acho que a gente tem que ter clareza, né? Pô, quem é Flávio Bolsonaro? É só isso, né? Quem é Flávio Rachadinha? Veja, para ser um candidato que faz páreo com. É isso, é só ver a história dessas pessoas, o que um fez, o que o outro fez. Eu acho que isso é a primeira questão. A gente tem que ter esse confronto direto. Essa é a primeira coisa. Esse número que ele tem, 30, 36, é o antipetismo na veia, é isso. Eu entendo isso completamente, e a gente tem que ter clareza de entender essas coisas, né, Pedro? Que o antipetismo é muito forte e a gente não pode perder isso de vista. Bom, dito isso, que é bastante importante, super importante, eu tive um contato, eu não sei se você estava aquele dia. Não foi. Eu tive na Fórum, recentemente, numa entrevista ao vivo, e entrei, eu e a Nízia, foi muito, muito legal, né? Legal. A Nízia, eu tenho um enorme. Eu vou procurar depois, doutor. Ela chegou aí no DCM, mas ainda não. Ela foi no fórum e o vai. Aliás, deixa eu até pegar aqui uma coisa interessante para quem está nos ouvindo, que é absolutamente fundamental. Eu levei, eu sou homem dos livros, né? Sempre com os livros na mão. Não está aqui, deixa eu ver, está em outro lugar. Tem um livro, justamente, um livro que ela acabou de lançar, um livro da Nízia, muito interessante, que ela começa desde o momento em que ela foi eleita de presidente para a Fiocruz, né, que houve um grande movimento da rejeição do nome dela, que foi
pelo voto da comunidade do Instituto Oswaldo Cruz, na verdade, era o governo naquele momento do Michel Temer. E, na verdade, ele não ia escolher ela, mas houve um grande movimento da comunidade científica e tal, e os caras tiveram que recuar. Veja só do que se trata, né? Veja onde que nós estamos. E é uma mulher absolutamente capacitada, um absurdo. É o que eu digo, a gente tem que... O Lula falou isso ontem, o Lula é sensacional, né? A gente tem que olhar o currículo das pessoas, é isso que a gente tem que fazer. Vamos ver quem são as pessoas, é disso que se trata, né? Simples assim, né? Então, nesse sentido, nós entramos num momento da história da humanidade, isso é muito estudado, viu, Pedrão, dentro da medicina. Aliás, é uma disciplina que eu dou, entre outras, aqui na Faculdade de Medicina, que nós chamamos de transição demográfica e transição epidemiológica. Quer dizer, nós temos no mundo hoje uma população envelhecendo, né? Isso é uma constatação que nós todos temos, né? As pessoas, a expectativa de vida em 1900 era 36 anos, 34 anos. A expectativa de vida hoje, aqui no Brasil, 3, 4 anos mais para as mulheres do que para os homens, é em termos de 80 anos, 78 anos. Nós dobramos, mais que dobramos a expectativa, as pessoas estão vivendo mais. Bom, e nessa situação, associado a essa mudança desse comportamento demográfico, todos nós estudamos, eu tenho certeza na geografia, nós lembro tão claro, né, aquela pirâmide populacional, que era uma pirâmide, né? Hoje, na verdade, não é. Hoje nós temos um modelo diferente, né? É como se fosse um tambor, na verdade, em que você tem diminuição dessa população de novos, né, mais gordinha aqui entre a população ativa, mas temos a população de idosos alto. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso é que isso se associa a uma enorme urbanização da população. Isso se associa, o que nós chamamos, né, dessa transição epidemiológica, com o aparecimento cada vez mais frequentes de epidemias que tornarão-se pandemias. Eu digo isso, claro, muitas vezes tivemos a oportunidade de conversar, só neste século, Pedro, só neste século, a partir de 2000, nós tivemos pelo menos 7 pandemias. Né? Nós tivemos a primeira do SARS. Que a da SARS-CoV foi tão mortífera que ninguém esquece. Exato, que a gente acaba... Teve a própria SARS antes. Né? Mas nós tivemos a SARS antes, que foi em 2000, depois tivemos MERS, que na verdade é um coronavírus que surgiu no Oriente Médio, né, síndrome respiratória do Oriente Médio. Depois tivemos Zika, que fez um grande estrago no mundo, aqui no Brasil, com a questão, né, da Zika em gestante, levando a anencefalia, que foi o Brasil pioneiro nesses estudos. Chikungunya, que explodiu no mundo, entrou aqui na América Latina, entrou aqui no Caribe, explodiu aqui no nosso país. Depois tivemos ebola, tivemos mpox, monkeypox. Então, cada vez mais as pessoas circulam com muita velocidade. Hoje você sai da África, à noite, de manhã você está aqui. Então, a possibilidade de transmissão e de veiculação dessas doenças aumentou muito. E o grande risco são as doenças respiratórias. Veja, nós temos a gripe espanhola, que começou lá em 1900, o vírus continua aí. Esse mesmo vírus que as pessoas fazem gripe hoje é um vírus que foi sofrendo mutações a partir daquele vírus da gripe espanhola. E o coronavírus está aí, o Covid está aí, nós temos casos o tempo inteiro. Esse vírus vai sofrendo mutações, é isso. Então, nós temos pelo menos 400 arboviroses. Arboviroses são viroses transmitidas por artrópodes, seja por mosquito, seja por carrapato, seja por outros artrópodes. Artrópodes são animais que têm pés articulados, né? Não é só inseto. Inseto tem 3 pares de patas, né? E os aracnídeos têm 4 pares de patas, são artrópodes em geral. O que eu quero dizer é assim, nós vamos viver cada vez mais, será mais frequente o aparecimento de epidemias e pandemias. Veja, a febre amarela está aí batendo na nossa porta toda hora. Então, assim, o mínimo
que se exige diante desta constatação, que não é uma constatação minha, é uma constatação da ciência, que trabalha com essas discussões que são claras, é só estudar e ver. Isso aí que precisa estudar, que eu falo sempre, né? Nós teremos outras situações que precisarão, obviamente, de um governo que não negacionista para encarar esses problemas de uma maneira rigorosa, de uma maneira científica. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!